Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal aí que pediu ontem que eu gravasse como foi as operações no dia de ontem no índice futuro, para exemplificar os modelos de como eu fiz. Eu mandei para algumas pessoas via WhatsApp, via direct, para que as pessoas pudessem aprender um pouco como que a gente trabalha dentro do índice futuro a partir das movimentações que ele apresenta para a gente, tá? E é um dos modelos que eu uso muito, porque as pessoas têm que entender o seguinte: a gente usa o índice futuro como trader para a gente fazer dinheiro no mercado e reinvestir esse dinheiro comprando ações, comprando outros ativos dentro do mercado. Então eu basicamente uso isso como uma plataforma de trabalho para que eu consiga fazer dinheiro dentro do mercado e, com isso, propiciar a condição de eu comprar outros tipos de ativos que ficam rendendo com o tempo, tá? Mas exemplificando aqui como foi o dia de ontem, foi um dia bastante volátil, muito bacana por conta das tensões na China. Então terminou o dia primeiro nessa posição aqui, tendo feito essa mínima no dia. E aí, quando começou ontem o pregão, eu fiquei mais que esperando e observando o que o mercado ia fazer. E o mercado abriu com um gap de baixa. E aí, como que eu trabalho um gap desse de baixa? Notem que o mercado está tentando perder esse fundo aqui, ó, tá? A mínima do dia. E terminou o seu candle, os primeiros 10 minutos, num candle de alta. Nessa situação, eu entendo isso como um trap. O que eu faço nessa situação? No candle seguinte, se o preço romper esta máxima, eu tomo posição, coloco o stop nesta mínima, o alvo sendo 2 vezes o meu risco para cima, tá? Sendo em 161 do meu risco para cima. Então meu alvo estaria nessa posição aqui, ó, tá bom? Então beleza. Mas aí no caso eles teriam, o preço tem que romper no candle seguinte. Foi o que fez, olha. Ele no candle seguinte, ele rompe. Pá, rompeu. Notem aí, ó. Ele rompeu com 2 ticks e produziu o movimento. Tá? Pá, 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 batendo no meu alvo. Tá bom? Foi até mais. Então, esse foi o primeiro trade do dia. E aí eu fiquei observando o mercado porque a média de 80, perdão, estava descendo. Quando o preço tenta romper a média de 80 e perde a sua mínima, isso é um trap. Eu já tinha saído do primeiro trade, já tinha batido no meu alvo, só que eu disse, o mercado não está baixista hoje, por conta quem estava dominando essa primeira parte do dia, que são os comprados, e eu disse, tá, ele vai tentar fazer um recuo e vai voltar para romper. O que foi que eu fiz? Isso é um trap de urso, uma armadilha de urso. Por quê? Porque está posicionado em cima da média de 80 que vinha caindo. O que eu faço logo em seguida? Bom, eu vou tomar a posição. Se ele perder essa mínima aqui, eu coloco meu stop nesta máxima. E o meu alvo, nesse caso aqui, seria 161 do meu risco para baixo. Só que como estava numa tendência compradora do dia, eu geralmente levo até uma vez o meu risco para baixo, tá? E foi o que fiz, ó. Ele aciona o modelo no candle seguinte, perde a mínima, acionando o trap, e ele vem. Pá, bateu no meu alvo e eu finalizei o trade aqui. E fiquei mais olhando o mercado, vendo o que ele ia produzir mais. Nesse caso aqui, ele reverte a tendência como previsto e faz esse candle. Um eminentemente comprador, tentou perder aqui a entrada do dia. Então eu fiquei olhando o que ele ia produzir, ainda não deu nenhum sinal dos modelos que eu trabalho. E ele fez isso, ó. Esse candle aqui, gente, é um candle que a gente chama de Gênese. Note que ele corta a média de 200, a média de 21 e a média de 80.
ele geralmente prenuncia o início do movimento de uma tomada mais forte de alta. Só que ainda não daria para entrar nesse modelo. Por quê? Porque eu preciso que haja uma contração da volatilidade para que eu tomasse posição. Aí perceba o que ele fez, ainda não. Esse candle que foi formado, eu entendo ele como um candle todo, entendeu? Então eu trabalho ele da seguinte forma, como que a gente trabalha um Gênesis? Esse modelo ele foi descrito pelo trader brasileiro, um dos melhores traders que tem aqui no país, chama-se Alexandre Volvax, o Stormer, que eu carinhosamente chamo de professor. Ele identificou esse modelo buscando entender onde que o preço passa começa a sua tendência de alta, né? Assim, ou de baixa, assim que ele corta essas médias. E ele chama isso de Gênesis. Então, eu trabalharia isso de forma alternada a partir do movimento que fizesse a contração da volatilidade, mas ainda não foi feito, tá? Então eu estava olhando, esperando o candle de contração e ele faz essa barra vermelha. Eu disse, tá, ele não rompeu mais de que um terço, ou seja, ele não recuou mais de que um terço do movimento. Então eu desenhei a minha entrada na ruptura dessa máxima aqui, ó, tá? Com o stop sendo eminentemente aqui. Aí ele não acionou no candle seguinte, ele fez esse inside bar. Aí eu desci a minha entrada para a máxima do inside bar e com o stop. O stop original seria aqui, tá? De segurança. Mas eu coloquei aqui no inside bar. E aí o movimento fez. E aí o alvo desse movimento, que os amigos podem estar observando todo dia, seria essa barra para cima, na máxima do movimento com o preço alternado, em 2 vezes o meu risco para cima. Eu fiz uma parcial, eu tomei o trade aqui, bateu na parcial que eu tinha desenhado e o preço foi e depois despencou, tá? Então basicamente é isso, ó, eu desenho o alvo, faço uma parcial assim que entro no trade, retiro o meu risco e aí ainda consegui capturar um movimento, tá? Ele ainda bateu lá em 61 do movimento para cima. E depois ele despenca no forte movimento de alta, de baixa, perdão. Vindo buscar, porque já estava esticado, veio buscar 21 aqui embaixo e depois produziu um ponto contínuo. Note, eu tinha feito o trade anterior, tinha capturado parte do movimento, saí com 200 pontos acima e ele faz esse candle aqui branco. Isso para mim aqui é um ponto contínuo, ou seja, ele vem buscar a média, faz um troca de polaridade e eu desenho minha entrada na ruptura dessa máxima, com o alvo sendo esse candle aqui ou esse aqui que formou para cima. Só que como o meu risco vai ficar aqui embaixo dessa média, eu desenhei o alvo da seguinte forma. Como é um Dave Landry ou um ponto contínuo, eu desenhei meu alvo sendo 161 do meu risco para cima. Então o preço fez isso e bateu no meu alvo, tá? Então, basicamente, os amigos entendam que é preciso você conhecer os modelos operacionais. Cada modelo operacional tem uma taxa de acerto e de erro, e isso faz com que a gente planeje o risco e tome o risco diariamente, saindo com capital, tá? Saindo com um certo lucro no dia, para que a gente consiga reinvestir. É assim que eu trabalho o mercado, é da forma mais inteligente possível. Porque você faz dinheiro dentro do mercado e você vai lá e compra ações. Então, aprender a operar o índice, muita gente entra no mercado sem saber os movimentos que o índice provoca, e isso muitas das vezes leva as pessoas a perderem dinheiro, porque não se preocuparam em estudar, não tem tempo de tela, não conhecem os modelos operacionais a fundo, qual é a taxa de acerto, qual é a taxa de erro, não treinaram o suficiente para manusear o risco dessas operações, e aí muita gente perde dinheiro, e é por isso que apenas 1% das pessoas que entram na bolsa permanecem, porque querem ir para o mercado mais alavancado que tem, sem ter o conhecimento necessário do que estão fazendo, tá? Então,
Eu queria comentar aqui isso porque está vindo cada vez mais clientes, principalmente ali de São Luís e de Parnaíba, que estão me chamando muito para a questão de mentorias. Então, eles pedem que eu comente como que eu fiz cada modelo, qual foi minhas entradas, o que foi erro, o que foi acerto. E eu acho que os amigos têm também que passar a observar o mercado de uma forma que possa utilizá-lo para fazer dinheiro, e daí você não precisaria nem se preocupar em ter outros tipos de renda. Se você aprender a operar o mercado, você pode ter o seu trabalho, como eu tenho o meu trabalho de assessor de investimentos, mas eu produzo movimentos dentro do mercado, onde eu capto dinheiro com isso. Aqui, gente, nesse dia aqui, o nível de movimentação chega na casa dos 31 milhões, 40 milhões de movimentação por dia, 40 milhões de reais. Então os amigos têm que perceber que dá para que você tirar uma certa quantia todo dia, não precisa se expor demais ao risco, não precisa alavancar demais. Às vezes com R$2.000 você pode começar e produzir mais dinheiro no mercado todo dia, um pouquinho de dinheiro todo dia, não precisa ficar rico com um único trade. E aí você chega no final da semana, faz a DARF, tira os teus impostos, paga os impostos, o que sobrar tu reinveste, coloca em ação, coloca em tesouro direto, coloca em fundos de investimento, e isso tu vai construindo um patrimônio com o passar do tempo, sem precisar muito esforço para isso, tá? Basta usar o conhecimento, basta aprender a manusear o mercado, saber para onde o mercado vai, quais são as taxas de acerto de cada modelo operacional, e aí você trabalha o mercado de uma forma mais inteligente, podendo ganhar dinheiro aí do seu trabalho que você tá? Eu tenho muita gente que é dentista, muitos colegas lá em São Luís, o pessoal da enfermagem, e muita gente do pessoal de odonto, ou mesmo advogados, que estão nos seus escritórios, estão sem fazer nada, não estão atendendo um cliente naquele momento, verificam uma oportunidade de entrar, toma posição, ganha, bota um tanto de dinheiro no bolso e vai fazendo uma renda extra, tá? Então eu acho que compartilhar as formas de operação com os amigos, eu acho que é interessante do ponto de vista de abrir esse universo. Muita gente não sabe como que é desenvolvida, o porquê desses candles, como que eles são formados, o que é cada candle, como que ele é lido. Então isso precisa de estudo. Note que ele identifica uma região de preço. Então, quando a gente aprende isso aqui, onde que os institucionais estão trabalhando e a forma que os institucionais trabalham, facilita você capturar parte do movimento e botar esse dinheiro no bolso, tá bom? Então fica aí minha dica para você que quer aprender. Segue a gente aí, sempre vai ter um conteúdo que eu possa estar compartilhando com os amigos, as mais variadas formas de se trabalhar o mercado, tanto no mercado de futuros quanto no mercado de ações, que é o à vista. Então a gente vai mostrando pouco a pouco como que trabalha cada modelo operacional. Eu vou deixar alguns vídeos gravados separadamente por modelo para que as pessoas entendam, dando vários exemplos que tem, e com isso possa atrair as pessoas a abrir a mente para conseguir uma nova forma de se ganhar dinheiro, tá? As pessoas às vezes estão olhando um mercado que passa 41 bilhões de reais por dia e não conseguem tirar 100, 200 reais porque não sabem os modelos operacionais e ficam trabalhando de sol a sol para ganhar 1.200 reais, e isso nada contra, mas tem que se usar a cabeça de forma a produzir mais dinheiro de forma inteligente, tá? Então como que se faz isso? Eu uso o mercado financeiro. Ah, Fábio, mas só tem operação? Não, eu quero ser investidor. Eu posso fazer investimentos. Cara, a Petrobras vai pagar R$6,73 de dividendo. Se tu tem uma ação, tu ganhou R$100. Se tu tem 100 ações, tu ganhou 600 e pouco. Se tu tem 1.000 ações da Petrobras, tu já ganhou R$6.000. Então, as pessoas têm que aprender que existe uma forma de se ganhar dinheiro sem que elas trabalhem. Deixa os outros trabalhar por você. E como que faz isso? Usa as ações. Vamos lá para Petro 4. Petro 4, após o anúncio dos dividendos, ela produziu esse movimento aqui, ó.
Tá? Ela rompeu o topo anterior, eu achei sinceramente que ela vai cair, mas ela deve fazer a realização dela após o movimento, ela deve vir para essa área, mas agora não. Então ela produziu ontem um padrão, antes de ontem, perdão, dia 1º, um inside bar, uma tendência de altas. Aí ela rompeu isso aqui ontem. Quem pegou o movimento vai levar esse preço mais para cima. Então as pessoas compram a ação e ficam compradas, só que usam um modelo de técnicas de operação para poder entrar no ativo no momento certo, tá? Então existem as ações que dá para se ganhar dividendos com ela, ou seja, o que é a ação? Para quem não sabe, muita gente já sabe disso, mas principalmente quem opera. Mas quem não sabe, que está chegando agora, é importante que os amigos entendam que quando eu compro uma ação, eu me torno sócio da empresa. E quando ela produz lucro, eu ganho parte desse lucro para cada ação que eu tenha. Então, se eu compro muitas ações e faço um projeto de compra de muitas ações, isso vai produzir para mim um resultado financeiro a cada trimestre, ou a cada semestre, ou a cada mês, que a empresa fizer o seu balanço, definir a porcentagem que vai repassar aos acionistas, e isso eu ganho dinheiro sem trabalhar, tá bom? Mas como que é feito isso? Obviamente que precisa, você tem que ter uma renda ativa para que gere uma renda passiva. Aí você faz investimentos. E como que faz investimentos? Através do meu banco comercial? Não. Você faz os investimentos através de um banco de investimentos, que no caso são as corretoras de valores. A partir da corretora você baixa o aplicativo, você deposita o dinheiro na sua conta, você fala com o seu assessor de investimentos, o assessor de investimentos lhe indica uma série de ativos por seu perfil operacional, você bota dinheiro na sua conta e você faz as aplicações. A partir daí é esperar render, tá? E muitas pessoas não utilizam isso. Então eu queria compartilhar um pouco dos modelos operacionais no índice, que é como eu trabalho propriamente dito, e deixar esse recado para os amigos para que abram a mente, busquem conhecer mais sobre o mercado financeiro e como é possível ganhar dinheiro com isso. Ai, Fábio, mas não é arriscado? Tem um nível de risco, tudo na vida tem um nível de risco. Mas quando eu entro no mercado pensando nos dividendos, eu entro pensando em me tornar sócio de uma empresa, e isso me produz um resultado financeiro com os dividendos que ela produz. Então eu não tenho que estar preocupado na variação para cima ou para baixo da ação. Ela vai corrigir com o passar do tempo, tá? Então ela vai chegar num ponto onde você não tem mais risco o seu dinheiro, além do seu dinheiro ser revertido para você em forma de dividendo, a tua ação com o passar do tempo vai subir. Bora ver quem comprou, por exemplo, o Vale 3. As pessoas às vezes dizem, Fábio, mas eu não posso comprar ainda, tá caro. Eu só posso comprar de 100? Não, você pode comprar de uma, você pode comprar de 2 ações. Você pode ver o resultado caindo na sua conta e você diz, olha, realmente é verdade. Tá? Então quando você toma essa consciência, vou botar aqui no semanal para os amigos verem melhor. Olha o que foi Vale com o passar do tempo. Olha essa movimentação. Quem comprou Vale aqui, ó, que foi até a sua máxima histórica, quantos mil por cento? 38.000%. Ah, mas eu entrei no período da Covid. Quem comprou na Covid aqui, ó, já rendeu 413%. Então as pessoas têm que ver assim, eu vou botar o meu dinheiro na corretora, eu vou comprar uma quantidade de ações, eu vou fazer um projeto